Leitura Bíblica Anual 2022, dia 268, 10 de novembro, quinta-feira. Jeremias, capítulo 10. Ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore do bosque, e um artífice a trabalha com machado. Com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam, para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, eles não falam. Necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, também não podem fazer o bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino não há ninguém semelhante a ti, mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufas. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Da cor azul e púrpura são as vestes deles. Todos eles são obras de pessoas habilidosas, mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua indignação. Digam-lhes o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e, com a sua inteligência, estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunte do chão os seus pertences, ó filha de Sião, você que mora em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez lançarei fora os moradores da terra e os angustiarei, para que venham a senti-lo. Ai de mim, por causa da minha ruína, a minha ferida é muito grave, e eu dizia: certamente este é o meu sofrimento, e eu posso suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Não restou ninguém para levantar a minha tenda e erguer as suas lonas, porque os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor: eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma desolação, morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda a dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque foram eles que devoraram Jacó, eles o devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas. Jeremias capítulo 11. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Ouça as palavras desta aliança e fale aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito aquele que não der ouvidos às palavras desta aliança, que ordenei aos pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. Eu lhes disse: deem ouvidos à minha voz e façam tudo o que eu lhes ordeno, e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês de lhe dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi: Amém, Senhor. E o Senhor me disse: proclame todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga-lhes que deem ouvidos às palavras desta aliança e que as cumpram, porque adverti solenemente os pais de vocês no dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, testemunhando sempre de novo que dessem ouvidos à minha voz.
Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Pelo contrário, andaram, cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso, fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. O Senhor ainda me disse o seguinte: os homens de Judá e os moradores de Jerusalém armaram uma conspiração, retornaram às maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Também eles seguiram outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que eu fiz com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei uma calamidade sobre vocês, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso e a eles clamarão. Porém, estes de modo nenhum os livrarão na hora da calamidade. Porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quantas as suas cidades, e os altares que vocês levantaram para coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto o número das ruas de Jerusalém. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Que direito tem minha amada na minha casa, ela que cometeu tantas maldades? Será que votos e carnes sacrificadas poderão afastar de você a calamidade? Então você saltaria de prazer. O Senhor a chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, ao som de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e quebrou os seus ramos. Porque o Senhor dos Exércitos, que a plantou, anunciou contra você uma calamidade, por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram. Porque me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso, que é levado ao matadouro e não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. Mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem me ver morto e dizem: não profetizem em nome do Senhor, para que não o matemos. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote, no ano da sua punição. Jeremias capítulo 12. Justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais para com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. Abandonei o meu templo, rejeitei a minha herança. Entreguei aquela que eu mais amava nas mãos de seus inimigos. A minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta. Levantou a voz contra mim e por isso eu a odeio. A minha herança é para mim uma ave de rapina de várias cores contra a qual se ajuntam outras aves de rapina. Vão, pois, e reúnam todos os animais do campo, que eles venham para devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu campo. Fizeram da porção que era o meu prazer um deserto. Eles a tornaram em desolação e, no seu abandono, ela clama a mim. Toda a terra está devastada, mas não há ninguém que se importe com isso. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e colheram espinhos.
Cansaram-se, mas sem proveito algum. Ficaram envergonhados das suas colheitas por causa do furor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra e arrancarei a casa de Judá do meio deles. Depois de os haver arrancado, eu me voltarei e terei compaixão deles e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, se jurarem pelo meu nome, dizendo, tão certo como vive o Senhor, assim como no passado ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, arrancarei essa nação, arrancarei e destruirei, diz o Senhor. Jeremias capítulo 13. Assim me disse o Senhor, vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não o molhe antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, pegue o cinto que você comprou e que está em volta de sua cintura, vá até o rio Eufrates e esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse, levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que não presta para nada. Porque, assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória, mas eles não quiseram ouvir. Diga-lhes também esta palavra, assim diz o Senhor, Deus de Israel, toda jarra deve ficar cheia de vinho. Então eles dirão a você, não sabemos nós muito bem que toda jarra deve ficar cheia de vinho? Mas você responderá, assim diz o Senhor, eis que eu vou encher de embriaguez todos os moradores desta terra, os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém. Eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles, nada me impedirá de destruí-los. Ouçam e prestem atenção, não sejam orgulhosos, porque o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, seu Deus, antes que ele faça vir as trevas, antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos e antes que, esperando vocês a luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas, se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e os meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diga ao rei e à rainha mãe, humilhem-se e sentem no chão, porque as gloriosas coroas caíram da cabeça de vocês. As cidades do sul estão fechadas, e não há ninguém que as abra. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantem os olhos e vejam os que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado, o seu lindo rebanho? O que você dirá quando ele puser por cabeça sobre você aqueles a quem você ensinou a ser amigos? Será que você não sentirá dores como as da mulher que está dando à luz? Talvez você se pergunte, por que me sobrevieram estas coisas? Então saiba que foi por causa da multidão de suas maldades que as abas de sua saia foram levantadas e os seus calcanhares sofrem violência. Será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Por isso, eu os espalharei como a palha que é levada pelo vento do deserto. Esta será a parte que lhe cabe, a porção que reservei para você, diz o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras. Assim, eu mesmo levantarei as abas de sua saia até a altura do seu rosto, e aparecerão as suas vergonhas. Tenho visto as suas abominações sobre as colinas e no campo, a saber, os seus adultérios, os seus relinchos e a vergonha da sua prostituição. Ai de você, Jerusalém, você não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? Jeremias capítulo 14. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca.
Judá anda chorando, as suas portas estão abandonadas e, de luto, se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os poderosos mandam os servos buscar água. Estes vão às cisternas e não encontram água. Voltam com os seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha ressequida e, por isso, os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Até as corças no campo têm as suas crias e as abandonam, porque não há capim. Os jumentos selvagens se põem no alto dos morros e, ofegantes, sorvem o vento como chacais. Os seus olhos desfalecem, por falta de pasto. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, pecamos contra ti. Ó esperança de Israel e redentor do teu povo no tempo de angústia, por que serias como estrangeiro na terra e como viajante que fica só uma noite? Por que serias como o homem que foi pego de surpresa, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones. Assim diz o Senhor a respeito deste povo. Eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso, o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. O Senhor me disse ainda, não interceda por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor e, quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Então eu disse, ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, vocês não verão a guerra nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. E o Senhor respondeu, esses profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordens, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nesta terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte, a eles, às suas mulheres, a seus filhos e às suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, diga-lhes esta palavra, que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia sem cessar, porque a virgem, filha do meu povo, sofreu um grande golpe, está gravemente ferida. Se saio ao campo, vejo os que foram mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Será que de todo rejeitaste Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não há nada de bom. Esperamos o tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não desprezes o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas.